pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais um vídeo com uma ótima notícia envolvendo o atacante Pedro. Pois é, será que ele inclusive vai viajar para o jogo de quinta-feira na estreia do Flamengo na Libertadores? Nós vamos trazer essas informações. E Gerson, Arrascaeta, Danilo, eles voltam na estreia da Libertadores? Também falaremos sobre isso. O Flamengo emitiu um boletim médico e vamos trazer mais detalhes desse boletim médico. E repito, tem ótima informação sobre Pedro, tem também atualização sobre Jorginho, pois é, o provável reforço do Flamengo a partir do meio do ano. O José Boto se reuniu com um dos representantes do atleta novamente aqui no Rio de Janeiro, na noite de ontem, domingo, e nós vamos falar o que foi debatido nesse encontro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos começar a semana com tudo, pedindo para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai bombando cada vez mais. Lembrando, tem Sul-Americana começando nessa semana, inclusive fica o convite da galera aí, ó, que quer torcer pro Fluminense, que quer secar o Fluminense. O SBT vai passar o jogo do Fluminense, tá? Nessa terça-feira na estreia da Sul-Americana. Tem também Libertadores começando nessa semana, ou seja, competições extremamente importantes no futebol brasileiro. E você pode fazer sua fezinha, sua aposta lá na KTO. Lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados. O link está aí na descrição, mas é só para maiores de 8 anos. E eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. E o Flamengo vai ter uma semana decisiva, inclusive a maratona de jogos do Flamengo. Olha, em 10 dias, do dia 3 de abril ao dia 13 de abril, o Flamengo vai ter 4 jogos, sendo 3 fora de casa, tá? Eu até publiquei isso ontem nas minhas redes sociais, porque eu estava vendo o calendário do Flamengo em abril, até para eu me programar. Confesso que isso me chamou a atenção, de verdade. Em 10 dias, 4 jogos, galera. Vamos lá. Do dia 3 de abril contra o Deportivo Táchira até o dia 13 de abril, diante do Grêmio, o Flamengo vai entrar em campo 4 vezes, sendo 3 fora de casa. Deportivo Táchira e Flamengo, dia 3. Vitória e Flamengo pelo Brasileiro, obviamente, dia 6. Flamengo e Central Córdoba, dia 9, pela Libertadores. E Grêmio e Flamengo no dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. Maratona de jogos. E o Flamengo, inclusive, divulgou a programação para essa semana importante, com 2 jogos fora de casa. O Flamengo treinou hoje, segunda-feira, dia 31 de março, 9h30 da manhã. Nessa terça, treino 9h30 da manhã novamente. Na quarta, treino 7h30 da manhã, os jogadores terão que madrugar, dormir cedinho, se alimentar bem. E aí na quarta, 12h30, voo que vai lá para Venezuela. Na quarta-feira tem chegada prevista a São Cristóbal, 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília. Quinta-feira, 8h30, Deportivo Táchira e Flamengo, aí no caso, horário local, né, que eles colocaram, sendo que o horário de Brasília vai ser 9h30. Na sexta-feira, 8h30 da manhã, voo para Salvador. Sexta-feira, 5 horas da tarde, chegada prevista em Salvador. Sábado, 3h30 da tarde, treino no CT Evaristo de Macedo, que é lá no Bahia, CT do Bahia. No domingo, Vitória e Flamengo, lá no Barradão. E no domingo mesmo, 10h50 da noite, o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro. Rapaz, tem mais voo que jogo aqui nessa programação. Começou a temporada, galera, e vamos dar continuidade aqui, porque o Flamengo divulgou um boletim médico nessa segunda-feira, atualizando a situação dos jogadores. E para mim, sabe qual foi a melhor notícia? Vocês vão rir, cara, porque eu fiquei procurando o nome do Pedro. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro, foi caraca, o Flamengo não colocou o Pedro, mas é óbvio que não colocou o Pedro, sabe por quê? Porque o Pedro não está mais entregue ao departamento médico, não está mais entregue à preparação física. Ele voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é só treinar com o grupo e daqui a pouco ele retorna aos gramados. Uma ótima notícia, inclusive nas redes sociais, o jogador comemorou bastante esse retorno, falando que está muito feliz. Gente, 7 meses. Ele operou em setembro e está voltando em abril a treinar com o grupo. Abril não, né? Dia 31 de março. No último dia de março ele treina com o grupo e em abril ele retorna aos jogos. Não tem um dia específico para ele voltar a jogar, um jogo específico, uma data. Eles estão trabalhando com calma, mas o Pedro já entregue
ao elenco para treinar de maneira integral, daqui a pouco ele retorna. Não será nessa quinta-feira, tá? Na estreia do Flamengo na Libertadores, me garantiram isso, que a programação não é essa, é ele treinar mais com o grupo e poder ficar à disposição do Felipe Luiz, de fato, 100%. Boletim médico, tem boa notícia envolvendo o Léo Pereira também, tá? Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT Jorge Elal nesta segunda-feira. De Arrascaeta, atleta, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda-feira. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Danilo segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e o Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vamos lá, Léo Pereira fica à disposição para o jogo de quinta-feira normalmente. O Gerson tem ótimas chances de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta está fora do jogo, a previsão é que ele retorne no dia 9, no segundo jogo da Libertadores da América, tá? Danilo, a previsão também que ele retorne no dia 9, não fica à disposição para o jogo dessa quinta-feira. E o Vinha, como a gente trouxe no vídeo anterior, a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Também está evoluindo bastante nesse período de recuperação. Ótimas notícias, tá? Para o Flamengo, para o técnico Felipe Luiz. Só o fato de não ler o nome do Pedro nessa lista de boletim médico já me dá um certo conforto, um certo alívio, porque o atacante está de volta, ou melhor, está retornando ao Flamengo, ainda não está de volta, não está à disposição, não foi relacionado, mas muito próximo disso. Para mim, a melhor notícia do Flamengo no semestre e quem sabe na temporada, porque a gente pôde ver no jogo contra o Internacional que faltou um Pedro ali. Não estou aqui para criticar o Juninho, pelo contrário, o defendi aqui, o defendi lá no SBT, defendi nas redes sociais. Para mim, foi uma injustiça o massacre virtual que ele recebeu por conta daquele gol perdido. E outra, ele perdeu o gol, mas foi muito mérito do goleiro também, que fez uma defesaça. Mas, querendo ou não, o Pedro faz muita falta. A gente pode discutir, por exemplo, a partida do Michael. Por que ninguém critica a partida do Michael, que na minha concepção foi o pior em campo? Jogou mal demais. O Juninho jogou bem, tá? Até que perdeu o gol, jogou bem. Jogou bem. E o Michael, que está recebendo uma fortuna, ninguém vai criticar? Pois é. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, gente. E botar essa expectativa em cima do Juninho para substituir o Pedro, substituir o Gabigol, extremamente injusto. Para finalizar nosso vídeo, atualização sobre Jorginho. Informação do Paparazzo Rubro-Negro que nós confirmamos. Ontem, domingo à noite, José Boto se reuniu com um dos representantes do Jorginho, um dos intermediários nessa negociação entre Flamengo e Jorginho, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de outros atletas, como Everton Ribeiro. Ele tem um sócio dele, que é o Flávio. Os dois estão intermediando. A situação muito próxima de um acordo feliz para o Flamengo, para ele assinar um pré-contrato. Se reuniram de praxe, o José Boto está mantendo contato com o empresário, que é daqui do Rio de Janeiro. Para uma curiosidade, ele é casado com a Juliana Paz. Tanto é que o Jorginho, quando veio aqui ao Rio de Janeiro na última semana, na semana que ele curtiu o Rio de Janeiro, se reuniu com a Juliana Paz, o Dudu Batista, enfim. Inclusive, a esposa do Jorginho gostou demais do Rio de Janeiro, isso não é mais problema. Mas foi um encontro padrão, digamos assim, um encontro apenas para manter contato, apenas para resenhar sobre, porque de fato o Jorginho e o Flamengo estão muito próximos de assinar um pré-contrato. Inclusive o José Boto, eu vou sempre mencionar isso aqui, porque para mim foi a melhor entrevista do José Boto, modéstia à parte. Foi aqui no canal Vene Casagrande, mais de 1 hora de entrevista. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, vale a pena assistir, porque não fala apenas sobre um assunto, lá vocês vão perceber como o Flamengo hoje é muito mais profissional, comandado pelo José Boto, ao invés de Marcos Braz na temporada passada. Mas o José Boto, ele fala que está otimista para o Jorginho fechar e de fato fazer parte do elenco do Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. E para quem está me questionando sobre o Vitor Hugo, que está emprestado para o time do exterior, naquela negociação envolvendo Carlos Alcaraz,
Estou apurando essa situação, vou trazer mais informações para vocês em breve. Então não deixe de se inscrever no canal, tamo junto, fui!